O regime de caixa será extinto a partir de 1º de janeiro de 2027, com a questão da reforma tributária. No vídeo de hoje, eu vou explicar qual que vai ser o impacto, tá, nas empresas, principalmente quem trabalha com comércio ali de venda parcelada e tal, que acaba pagando imposto, né, até então, sobre os valores de recebimento daquele determinado mês, e não sobre o valor cheio ali da nota fiscal. Fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar para vocês como vocês conseguem se organizar relacionado a essa nova exigência da Receita Federal. Que de verdade, galera, quem não entender esse cenário agora pode simplesmente quebrar a empresa muito rápido, tá? Antes de mais nada, para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente cuidar de toda essa parte, né, contábil das empresas, eu também crio conteúdo nas redes sociais, tá? Então, além do meu YouTube aqui, eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu TikTok, dá uma olhada lá que eu sempre tô trazendo muito conteúdo de qualidade. Para a gente poder entender primeiro o cenário de mudança aí, a gente precisa poder saber como que é atualmente, né? O regime de caixa, ele nada mais é que você pagar o imposto, né? Você fazer a apuração conforme justamente o recebimento no caixa ali. Ou seja, você que é uma pessoa, uma empresa, né? Um empresário que normalmente vende parcelada, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ali, você vai receber aquelas vendas picadas ali, você não tem a obrigação de poder estar pagando imposto sobre o valor cheio, né? Você pode, sei lá, numa venda de R$1.000, dividida de 10 vezes R$100 ali, você simplesmente vai pagar o imposto todo mês sobre aqueles R$100 ali até terminar as 10 parcelas, correto? Então a apuração no regime de caixa aí, ele ficava sempre sobre esse valor picado, que justamente é o que corresponde ao valor que você recebe no caixa da empresa. A questão agora, com a reforma tributária, é porque esse valor que é meio que empréstimo aí se tratando de imposto, né, que a gente pode ter algumas ressalvas relacionadas a isso, mas o governo ele subentende como um empréstimo se tratando do imposto, até porque o valor do imposto fica dentro do caixa ali, somente quando a pessoa ela antecipa com a maquininha de crédito, alguma coisa do tipo, e o imposto ele simplesmente ele vai sendo parcelado também, né? A proposta com a reforma tributária agora, né, que já inclusive já bateram o martelo e vai começar dia 1º de janeiro, a gente precisa entender que o regime de caixa ele será extinto, né? Então todas as empresas vão precisar utilizar pelo regime de competência. O que seria isso? Basicamente o seguinte, quando você tem lá, vamos pegar pela mesma venda de R$1.000, tá? A partir do momento que você vende ali no ato da venda, você já terá que pagar um imposto sobre aquele valor cheio ali. Entendeu? Nesses R$1.000 aí, sei lá, você tem uma alíquota de 10% que você paga de imposto na sua empresa, então você vai receber R$900, porque naquele primeiro mês você já vai ter que pagar os R$100 de imposto, que corresponde aos 10%, correto? Então, se tratando desse primeiro mês aí, que foi o ato da venda, você já vai ter que separar os 10% ali, se tratando do imposto, tá? Não vai ser mais conforme as parcelas que vão caindo no caixa da empresa. Entendeu? Então a gente vai precisar justamente entender sobre a questão do fluxo de caixa, tá? Para gente comportar isso. Porque antes todo mundo ficava, né, com os valores ali na conta e tal, e tem uma data específica do imposto, então na maioria das vezes as pessoas iam fazendo uma circulação de caixa. Vocês conseguem compreender isso? E de outra forma aqui, a gente vai precisar entender que nesse primeiro ato, quando foi feito a incidência do imposto, você vai ter que pagar o imposto sobre o valor total, nos outros meses não terá incidência desse valor, entendeu? Se acontecer por, sei lá, alguma falha, alguma coisa do tipo, será imediatamente feito o crédito tributário sobre aquele valor que você já pagou ali, e no caso você estaria pagando em duplicidade. E agora, galera, mais do que nunca, tá? Eu sou extremamente repetitivo com esse assunto, porque é um assunto que eu bato muito na tecla, entendeu? Eu falo com o cliente aqui, eu sou extremamente repetitivo, e tenho vários vídeos aqui no meu canal também, nas minhas redes sociais eu falo muito disso também, mas tipo assim, gente, mais do que nunca, vocês vão precisar entender sobre precificação, sobre custo, entendeu? Pegar todo o custo da empresa. Eu sei que é chato, eu sei que são coisas que a gente precisa tirar um dia para poder fazer isso, mas se você não tirar um dia para poder fazer isso, você vai tomar prejuízo, entendeu? Que nem eu falei, às vezes você vê umas vergonhas das pessoas falando, eu tenho 100%, 200%, 300% de lucro, entendeu? Mas justamente a pessoa não sabe precificar direito e fica caindo nesse tipo de conversa. Sabe? Então, antes de mais nada, sabe, o split payment não vai começar com o Simples Nacional agora em 2027, né? Vai ser com as empresas maiores. Mas com a extinção do regime de caixa, você já vai precisar entender sobre a precificação ali. Porque o ato da compra, né, você vai pagar o imposto cheio sobre aquele valor de venda ali.
Entendeu? Então você vai precisar entender mais do que nunca sobre preço agora. Só para vocês terem uma ideia, o tanto que eu falo sobre essas questões de custo, preço e tal, tanto que isso na minha cabeça é um dos mais importantes ali da empresa. Eu sei que tem várias outras áreas, tá? Que é importante na empresa, mas para mim a precificação ela vem em primeiro lugar. Tá? Além de você saber o que você vai vender e tal, a precificação para mim é um primordial. Entendeu? Eu separei 3 alternativas aqui que pode colaborar com você, tá? Na hora de poder negociar os valores da venda ali. A primeira delas é justamente poder fazer uma entrada de um valor e o restante parcelado. O que seria isso? Sei lá, você vai vender uma coisa de R$ 2.000, entendeu? Você vai precisar de uma entrada melhor. Não vai dar mais para tipo assim, poxa, um negócio de R$ 2.000 aqui eu dividi de 10 vezes, sendo que, né, o imposto ali você já vai pagar no primeiro momento. Então você não vai ver o retorno, a margem de lucro, assim, melhor dizendo, no primeiro mês. E nesse primeiro mês você vai ter conta para pagar ainda, entendeu? Então você vai precisar saber mais ainda de precificação para negociar, entendeu? E os outros não ficar passando você para trás também, né? Porque você tem empresa, você precisa saber o que está envolvido ali para os outros não ficar falando as coisas e você vai ficar acreditando, tá? Porque no final das contas, quando você simplesmente faz a vontade do cliente ali sem analisar o poder de barganha ali do negócio que está envolvido, na hora que você for até poder, sabe, pagar as contas da sua empresa ou renovar o estoque ali, você não vai ter grana, entendeu? Então você vai falar, poxa, vendi tanto ali, mas eu não tô com essa grana aqui agora. Pois é, você não soube precificar da forma correta, entendeu? Você preferiu não perder o cliente ali na hora da venda, sabe? Colocou seu preço lá embaixo, não soube as novas alternativas que estão acontecendo com a reforma tributária. Entendeu? Então você precisa ficar ligado com isso. Em segundo lugar aqui, né, a segunda alternativa que eu vou trazer para vocês é porque não dá, galera, para ficar vendendo tudo de 10 vezes, entendeu? Vocês vão precisar ficar reduzindo o número de parcela, tá? Porque não dá, que nem eu falei, você pegar ali uma venda de R$ 2.000 que você vendeu, sei lá, você tem uma loja de imóveis ali, você vendeu por R$ 2.000. Naquele primeiro mês você não vai nem ver o valor, entendeu? Até porque o valor ali do imposto, que é 10%, né, pelo que a gente criou aqui, o 10% ali já pegou seu valor inteiro da primeira parcela, né? Então, tipo assim, se você trabalhou de graça o primeiro mês, não dá, sabe? Ou você vai fazer, que nem eu falei, um pouco de entrada ali e o restante parcelado, onde você não fique no prejuízo do primeiro mês, né? Justamente para você poder arcar com o imposto ali, porque nos outros meses você não vai ter essa incidência de imposto, entendeu? O valor vai vir no seu caixa direto, tá? Mas no primeiro mês, como você vai ter que pagar ali no ato da compra, da venda ali na realidade, você vai ter que precificar da forma correta. Tá? Então, às vezes, é muito melhor você reduzir, em vez de 10 vezes, divide, sei lá, para 5, para 4, entendeu? Para justamente você não ficar no prejuízo ali, entendeu? E não ficar só favorecendo o cliente, não, porque o cliente ele quer pagar pouco, entendeu? Você está vendendo ali, você precisa ter lucro, né? Ninguém trabalha de graça. E essa terceira alternativa que eu trouxe para vocês aqui é a alternativa mais difícil, né? Visto o cenário de micro e pequenas empresas no Brasil, entendeu? Mas é um cenário também onde você, cara, se for uma opção para você naquele momento, faça isso, tá? Que é justamente ter um capital de giro ali, entendeu? Um valor que você consegue pelo menos segurar a onda no primeiro mês, entendeu? Para poder, sabe, fazer com que a máquina gire para os próximos meses. Entendeu? Principalmente se tratando de uma questão nova ali, você vai precisar, se você com caixa, né? Falando bem sincero com você aqui, você com caixa ali para justamente poder segurar a onda nesse primeiro momento, vai fazer muito bem para sua empresa, tá? O caixa dela vai agradecer demais, entendeu? Então, por agora, nós estamos em agosto, né? Por agora, até o final do ano, né? Você que mexe com comércio aí, ou até venda de serviço parcelado também, vai tentando fazer um caixa. Eu sei que é difícil, mas vai tentando fazer para justamente chegar no primeiro mês ali, você já poder entender como que vai funcionar essas novas regras, tá? Se tratando dessas novas normas, né, com a reforma tributária, né, extinção que nem eu falei nesse vídeo aqui sobre o regime de caixa ali e tal, galera, eu bato muito sobre essa questão de preço, valor e tudo, porque eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles. Tá? Então, poxa, a gente está vendo algumas atualizações relacionadas à reforma tributária, sabe? A nova forma ali comercial, entendeu? De transações financeiras, sabe? Não é igual antigamente que a gente ficava usando o dinheiro vivo ali para poder fazer as coisas, não. Sabe? Tem regra relacionada à pessoa física, tem regra relacionada à pessoa jurídica, tem regra de você poder justamente entender limites onde a sua empresa pode ir. Sabe? E tudo isso, você que entende daquilo, sabe? Você que consegue manusear, entender algumas estratégias que funcionam para o seu negócio,
você vai sair na frente, tá? Eu falo isso com o cliente direto, a partir do momento que você tem um entendimento do mercado ali, sabe? Esse tipo de mudança não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então por isso que eu tenho, sabe, meu dever aqui de poder estar criando conteúdo para vocês e alertar, entendeu? Porque é muito triste quando a gente recebe notícias de pessoas, às vezes, que, sabe, a empresa quebrou, faliu, entendeu? O cara resolveu parar com o negócio dele, porque, né, na maioria das vezes, quando a gente vai olhar a fundo, né, pela minha experiência, as pessoas não sabem como lidar com o negócio, entendeu? Então, você aí que, poxa, tá querendo entender como que funciona, sabe, qual que vai ser o impacto no seu negócio, sabe, você utiliza, que nem eu falei, o regime de caixa e não sabe como que vai ser para o ano que vem, entre em contato com a gente, que vai ser sempre um prazer poder atender todos vocês aqui e orientar da melhor forma, tá? Até porque se a gente consegue entender a regra do jogo, a gente otimiza o nosso lucro também, beleza? De toda forma, você que ficou até o final, muito obrigado, tá? Não esquece, compartilha esse vídeo aqui para quem pode ser beneficiado, curte esse vídeo, se inscreve no canal também, que eu sempre tô trazendo muita novidade aí para vocês, tá? E até a próxima.